galera, beleza? Estamos aqui com o Gurinão, meu pai, samurai, e pô, 5 minutos de bate-papo no trânsito já vira, enfim, vira o privilégio que é, né? Conviver a vida aí. Pai, a gente tava falando ontem sobre mitocôndria, né? Eu achei interessante, bom, primeira coisa, eu acordei, você fosforilando, né? Franz, matéria, quando tem a química, algo físico, é a biologia, né? E aí a gente foi fosforilando e foi o café da manhã. E aí a gente chegou até nos modelos de interações sob a ótica biológica, né? Então você pode ter um padrão de parasitismo, você pode ter um padrão de simbiose, né? Onde os dois se beneficiam nesse modelo de interação sob a ótica biológica. Você pode ter o comensalismo, onde um se beneficia e para o outro indiferente, né? E nesse raciocínio aí ele falou da mitocôndria, que na verdade é uma organela, a gente sabe que é responsável aí, desde os tempos de provas de biologia em colégio, né? Pela respiração em nível celular aí. E aí você comentou da mitocôndria no sentido interessante, conceitual. Então eu queria que você compartilhasse, pai, esse privilégio, né? Que eu acho que a história, quando a gente sabe os conceitos, né? A gente tem um pouco mais de propriedade na aplicação desses conceitos, né? E já direcionando, que a gente vai estar junto aí no dia 19 de agosto, o nosso primeiro módulo, no programa de educação continuada, né? Acho que também para as pessoas já irem se familiarizando, né? Com o nível de interação e, é lógico, a aplicabilidade prática, né? Desses conceitos, sempre no intuito de hierarquização das informações, né? Eu acho que hoje a internet faz com que o leigo seja um aluno curioso, né? O leigo, ele tem acesso a um assunto, ele, deixa eu me aprofundar, né? Então é interessante. Então me fala aí sobre a mitocôndria, pai. Sobre a ótica biológica, né? Ela sendo aí, de repente, um agente externo convivendo no nosso organismo, né? Assim como outras inúmeras bactérias, por exemplo, né? Presentes no trato digestório. Bom, o caso da mitocôndria, ela pode ser vista tanto do processo de evolução da espécie humana, da espécie do gênero Homo, como também hoje, modernamente, como uma grande pedra no sapato da evolução e possíveis causas de maioria das doenças da modernidade. Eu lembraria, dentro desse conceito que você mencionou, né, o aspecto, por exemplo, de energia, tempo, né, e matéria. Eu lembraria que energia e tempo teve início no Big Bang há 13,7 bilhões de anos. Então aí nós tínhamos energia, né? Iniciou-se o tempo, e a partir da energia nós tivemos a nucleossíntese com a síntese de todos os elementos químicos. Então aí nós temos a química, energia, matéria, né? Então é química, e a partir daí o conceito, como as coisas evoluíram, a Terra, por exemplo, originou-se há 5 bilhões de anos, né? Um pouco depois do nosso sistema solar. E dentro dessa interação entre a química e a energia, surgiram os mecanismos, o meio, né? O ambiente propício para a vida. Então, os primeiros simbiontes, primeiras formas de vida, elas se originam há 3 bilhões, né? E dos quais o oxigênio surgiu há 1,5 bilhões de anos. Bom, e o que significa? Os primórdios da vida, quer dizer, eram seres capazes, seres autotróficos, capazes de sintetizarem tudo aquilo que eles precisavam, certo? E evidentemente, à medida que você precisa fazer tudo que necessita, você gasta bastante energia e você perde em evolução. E se você encontra um meio ambiente já com aquilo que você precisa, você gasta menos energia, então você evolui mais rápido. Então esse é o princípio evolutivo, nem sempre o mais capaz, né, é o mais evoluído.
Quem é mais evoluído é aquele que se adapta melhor às condições do meio ambiente. E essas condições do meio ambiente para a vida, elas podem ser favoráveis e desfavoráveis. Então, por exemplo, a gente gerava, você pega um molde de glicose, né? Se você gera 3 ATPs na ausência de oxigênio, com o oxigênio você gera 36. Então o oxigênio foi importante. Então, da onde surgiu o oxigênio? O oxigênio surgiu da fotossíntese das algas marinhas, né? E aí, esse oxigênio que começou no fundo do mar, se espalhou para o resto da crosta terrestre, que nós temos hoje. E, paralelamente a isso, a nossa célula, que produzia 3 ATPs a partir de uma molécula de glicose, passou a produzir 36, em função de um parasita, né? Que a gente não pode dizer parasita, porque a gente diz simbionte, porque na realidade a mitocôndria, que é uma bactéria, ela entrou na nossa célula e a nossa célula aceitou ela. Quer dizer, o nosso DNA interagiu, DNA nuclear interagiu amistosamente com o DNA mitocondrial, e aí criaram um sistema de subsistência em que a gente passou a ganhar energia, né? Ganhar energia. Então, o conceito, então, de organela, na verdade, é um simbionte. É um simbionte, é uma bactéria. A bactéria é simbionte, quer dizer, ela não é uma bactéria parasita, ela é simbionte. Com DNA próprio, mitocôndria. Com DNA próprio, mas ela depende da aceitação do hospedeiro. Tá. Se você tiver uma incompetência do DNA nuclear em aceitar o DNA mitocondrial, você tem uma doença grave, que dificilmente leva à sobrevida após o nascimento. Entende? Que, aliás, é uma das coisas, doenças mitocondriais é muito pouco conhecida. Isso é muito grave. Porque, na realidade, por exemplo, se você perde massa muscular pelo desuso, você perde muito mais pela ação da mitocôndria do que a ação do músculo em si. Quer dizer, a mitocôndria, ela é um termômetro se devemos produzir ou não energia, né? Se você não usa o músculo, não tem por que produzir energia, porque o músculo é um tecido caro para manutenção. Então, por exemplo, o primeiro sinal da atrofia muscular é falência mitocondrial, via caspase e tal, aqueles processos todos. Sim. Entendi. Bom, então, continuando. Veja, então nós temos lá atrás uma interação harmônica entre uma bactéria, que é a mitocôndria, com uma célula nossa oxidativa, certo? Só que lembrar que lá atrás, por exemplo, né, você não tinha digamos, o que a gente tem hoje, né, de meio ambiente. Você tinha ambiente vulcânico, então você tem muito enxofre, né? E você tinha depósitos de ferro intenso. Então, se você pega na cadeia mitocondrial, você vai ver que tem o sulfeto, né, de ferro, né? É ferro e enxofre muito comum, né, lá dentro, naquela cadeia. E hoje a gente tem outros mecanismos, né, de aceptor de elétrons, além desse. Então, o nosso sistema de óxido-redução, ele é ainda bacteriano. Ele é baseado naquilo lá. Então, se você verificar hoje, se você aumenta a grande quantidade, se aumenta a ingestão de carboidrato, e você gera grande afluxo de prótons e elétrons na cadeia respiratória, né? Você tem um afunilamento dele, né? Dentro ao nível da coenzima Q, né? Certo? Da hidroquinona. Então, esse afunilamento é em função da sua formação de ferro e enxofre. A gente não evoluiu para isso. Então, em outras palavras, a gente tem uma capacidade baixa de tolerar o oxigênio. Quer dizer, o oxigênio naquela época era pouco, hoje tem muito oxigênio. Então, nós somos intolerantes ao oxigênio. Então, grande parte das doenças mitocondriais, certo? A gente deve essa sobrecarga de oxigênio, ou estresse oxidativo. Por quê? Você vai falar assim, não, mas a mitocôndria tem uma boa capacidade antioxidante. Ela tem uma boa capacidade antioxidante, mas seria suficiente?
Quer dizer, se você de repente, você está num processo de repouso, né? Então tem um mecanismo adaptativo ao que você usa de oxigênio, ao que você tolera de oxigênio, né? Se de repente você aumenta essa capacidade de fixação de oxigênio, será que você vai ter esse aumento dessa capacidade de tolerância ao oxigênio? Certo? Então a gente tolera muito, nosso organismo foi muito adaptado à falta, né? A gente tem mecanismos muito eficientes, adaptativos ao jejum, à subalimentação, mas nós temos poucos mecanismos adaptativos ao excesso de alimento, né? Ao excesso de caloria. É a mesma coisa o oxigênio. Nós temos um mecanismo eficiente, né, na falta de oxigênio, mas nós não somos grandes tolerantes no excesso de oxigênio. Entende? Então, falta para isso ainda esse processo adaptativo. Então, a mitocôndria, ela foi fundamental em termos da capacidade aeróbia e até hoje ela é trabalhada nesse sentido. Então, você tem aqueles mecanismos, ela responde bem, né, à sobrecarga. Então, se você quiser aumentar a capacidade aeróbia do indivíduo, quer dizer, ao número e tamanho das mitocôndrias, basta você fazer um exercício de treinamento de alta intensidade e de alto volume, né, e baixa intensidade. Agora, se você quiser trabalhar o quê? Com massa muscular, não é com a mitocôndria que você tem que trabalhar já com a síntese proteica, que é um outro mecanismo. E são vias metabólicas distintas, então, né? Completamente. Então, exercício de padrão aeróbico, ou seja, uma duração maior, intensidade mais baixa, você consegue estimular a mitocondriogênese. Sim. Uma das possibilidades da via de estímulo é via PDC-1-alfa. A gente dosa PDC-1-alfa? Não tem como, porque ela é um fator transcritor, é um fator modulador da transcrição gênica, né? Consegue ver expressão gênica. Exatamente, você consegue modular o PDC-1-alfa através da MP, né? Tá. Da MP, quer dizer, o que é a MP? A MP é um subproduto do ATP, sim, certo? Então, por exemplo, quanto mais você usa ATP, mais você produz a MP, que é o substrato da MP quinase, que por sua vez é um sinalizador intracelular para que haja esse fator de transcrição, que é o PGC1-alfa. E aí você tem um estímulo do gene na síntese, né, da mitocôndria. Você tem o gene para todos os produtores de energia, né, tanto quer seja de carboidrato como de beta-oxidação. Entende? Então, é isso. Você consegue, mudando o meio ambiente, mudando o comportamento, expressar, né, genicamente a formação, né, e o tamanho da mitocôndria. Mas ela é um produto da nossa interação harmônica com o meio ambiente, mas hoje, lamentavelmente, a bactéria não evoluiu como o humanoide evoluiu. Então, a gente sofre ainda dessas restrições. Então, sob a ótica acadêmica, mitocôndria é um agente simbionte, onde o DNA mitocondrial ele tem uma interação, um modelo harmônico com o DNA nosso, né, biológico. Maneiras de você estimular a formação de novas mitocôndrias é através do exercício de característica mais aeróbica, aonde o principal estimulador é um derivado do ATP, ou seja, derivado, quando eu digo ATP, são 3-fosfato, adenosina trifosfato. Se você tirar um, você fica adenosina difosfato. Se tira 2, fica adenosina monofosfato, AMP. A AMP é o metabólito do ATP, que é uma das vias de estímulo da mitocondriogênese, ou seja, utilizando o ATP, características de exercícios mais aeróbicos, de baixa intensidade, uma duração um pouco maior, você estimula a síntese mitocondrial, né? Um aumento do número de mitocôndrias. Havia o sinalizador metabólico, que é a AMP, estimulando a síntese em nível de expressão gênica através do PDC-1-alfa. Tá?
Existem maneiras de você estimular a mitocondriogênese, o aumento da mitocôndria, isoladamente sob a ótica nutricional? Nutricionalmente você estimula a mitocôndria ou não? Não, ela não responde à mitocôndria. A mitocôndria não responde à alimentação. Ela responde à capacidade muscular de maior ou menor energia. Se você tem maior necessidade de energia no seu músculo, né, você tem o estímulo, né, porque você usa ATP, então indiretamente você está estimulando a mitocondriogênese. Agora, se você não precisa de energia na sua massa muscular, você não tem por que manter músculo. Então, exatamente. Então, a mitocôndria inicia um processo de rabdomiólise, de destruição do músculo, certo? Via caspase. Tá. Então, o exercício estimula a mitocondriogênese, a abordagem nutricional isoladamente não. Em vigência do exercício, existem algumas abordagens nutricionais que possam potencializar a mitocondriogênese, quer dizer, você tem um estímulo biológico, que é o exercício, sob a ótica nutricional. Existiria algum potencial, uma coenzima, você falou no caso da coenzima Q, né? Na sua leitura, existiria alguma maneira ou o exercício é uma via, a alimentação é outra via? Não, exatamente. Elas são quase que paralelas. Se você falar em confluência, é bem distante, porque, veja, mesmo exercício, existe exercício e exercício. Quer dizer, se você faz uma proposta de hipertrofia muscular, você tem que estimular a síntese proteica miofibrilar. Entende? É outra via metabólica, é uma com mitocôndria. Exatamente. Né? Aí o mediador químico, o sinalizador, é mTOR, certo? É diferente do exercício de resistência aeróbia, né? Que o mediador químico é MP quinase, certo? Tá. Então, o que faz? Se você faz o exercício aeróbio, você aumenta a MP quinase, certo? A MP quinase estimula a mitocondriogênese, mas a MP quinase, certo? Veja, exatamente, porque se você precisa de energia para função, né, você não pode despender energia para síntese, para formação. Então, a MP quinase, ela bloqueia a mTOR, certo? Então, naturalmente, se você tem frente a dois esforços físicos, um de condicionamento aeróbico, outro de condicionamento hipertrófico, a natureza, o organismo prioriza o condicionamento aeróbico, certo? Porque a gente tem que fugir do predador, a gente tem que procurar a caça, tem que procurar alimento, tem que procurar água, né? Entende? Muito mais do que a musculação. E é interessante porque você falou da parte alimentar, né? Da parte alimentar me chama a atenção, é o princípio adaptativo, né? A gente estava falando também agora há pouco aqui sobre a ótica nutricional, a gente estava dando exemplos, né? De casos de enfermaria, principalmente na pediatria. 2, 3 dias em jejum, você já tem alteração da integridade, e da integridade eu vou dizer no aspecto morfológico, né? Característico, tecidual e consequentemente funcional do trato digestório, né? Quer dizer, você comentou que às vezes começa a ter alterações nas vilosidades, isso tem repercussão em relação à absorção, né? Por que eu falo isso? Porque hoje tem um boom, né? Orientado ou não, tecnicamente, profissionalmente, da história do jejum, né? Então, quer dizer, é o princípio biológico da adaptação. Se o seu corpo está adaptado a uma situação, a um ambiente, se você induz uma nova situação de ambiente, esse corpo vai precisar se adaptar. Se ele está acostumado com overfeed, você faz jejum, você tem repercussões. Essas repercussões, se você souber modular, podem ser favoráveis, no sentido de composição corporal. Agora, no sentido funcional, então o pessoal que faz jejum prolongado, né, provavelmente altera a integridade morfológica, né, estrutural e fisiológica, de funcionamento do trato digestório. E quando ele passa a se alimentar, às vezes pode ter repercussão no trato digestório, como diarreia, síndromes de má absorção, né? Como é que você enxerga essa leitura, né? Geralmente o que é? 2, 3 dias de jejum já tem essas alterações? Isso vai depender do ritmo metabólico, né? Do ritmo metabólico do tecido. Existem tecidos que têm um metabolismo mais alto e outros mais baixo. Dentre os organismos que têm ritmo metabólico mais elevado,
a gente tem a mucosa digestória e a medula óssea. Então aí significa que um curto espaço de tempo, né, 2, 3 dias, você já tem repercussões importantes nesses dois tecidos, certo? E o impacto maior, e mais lentamente, por exemplo, seria tipo pele, tipo músculo, né, que teria um impacto, é um ritmo metabólico menor, embora sejam tecidos de grande dimensão, mas o ritmo metabólico não. Então demanda um certo tempo maior para que soframos o impacto, né? Pra você ter uma ideia, para uma pele, né? Então o turnover do colágeno da pele, então nós temos um turnover rápido digamos, de uma semana e temos um turnover lento de 1 ano, né? Então, quer dizer, é muito mais fácil você ver uma dobra cutânea no idoso do que numa criança. Porque na criança tem um colágeno de turnover rápido, então não dá tempo nem de formar ruga, certo? Diferente do idoso. Então, no caso do músculo é a mesma coisa. Para você começar a ter atrofia muscular importante, de perda de 5, 10%, né? Lembrando que você não pode perder mais do que 30, 40% da massa muscular sem colocar em risco de vida. Então, quando você demorar semanas. Por que demora semanas? Porque não só o ritmo metabólico, como existe o chamado autocanibalismo do organismo. O organismo, ele consome tecidos chamados menos indispensáveis e preservando os mais indispensáveis. O tecido de maior preservação que a gente tem é o cérebro, certo? Então, para você provocar uma desnutrição, desgaste cerebral, você tem que fazer muita besteira. Em segundo lugar, vem o fígado, certo? Entende? Que o fígado é um órgão pivotal, muito importante na central metabólica. E depois, pâncreas, tal, etc., em termos de preservação. Então, desses daí, o de alto metabolismo são aqueles mais dispendiosos, que custam caro. Quer dizer, o trato digestório, a mucosa digestória, né? É de um ritmo metabólico muito alto. Então, digamos, se você diminui a alimentação, não tem por que preservar ela. Então, o organismo inicia a atrofiar. Então, a primeira atrofia digestória seriam as vilosidades intestinais, o achatamento delas, né? Então, a mucosa fica careca. Isso aí, em 3 dias depois, 3 dias de jejum, você já tem isso. Quer dizer, 3 dias de jejum, se você for comer aquilo que você comia 5 dias antes, você vai começar a ter diarreia. Porque você perdeu aquela capacidade absortiva. Então você precisa começar tudo de novo. Você precisa reformular as velocidades, você tem que reformular a síntese das enzimas digestivas, né? Para depois ter essa capacidade. Que é coisa que às vezes eles não levam em consideração com o paciente internado. O paciente internado é feito o diagnóstico nutricional, você faz a adequação nutricional em função da idade e do peso ideal dele. Então você faz uma sobrecarga. Então esse paciente só perde, né? É a mesma coisa o músculo. O músculo, quer dizer, você tem que... A musculatura, ela pode ser de acordo com a idade, mas ela é mais de acordo com o peso, certo? Porque o organismo mantém uma certa estrutura em equilíbrio. Então você tem que pensar sempre... não com a variável única, mas com a variável mais universal do corpo como um todo. E de resto, quer dizer, como que você vai mexer na alimentação? Se o fundamental para a gente é energia, né? E a gente tem a maquinaria energética para produzir essa energia, a gente precisa de substrato, precisa de matéria-prima. Se você quiser formar massa muscular, você precisa de matéria-prima, você precisa de aminoácidos. E você tem que lembrar que a gente tem um déficit de DNA na formação de 8 a 10 aminoácidos. Então você tem que ter o fornecimento de uma adequação proteica rica nesses aminoácidos que faltam para a gente. Certo? Então é aí, você precisa ter matéria-prima. No caso da energia, quer dizer, a gente tem uma capacidade energética, tem uma autonomia muito maior do que a capacidade proteica. Então a gente pode ficar em jejum um tempo maior. Só que, veja,
o organismo não usa apenas um substrato energético. De acordo com o tecido, ele usa um ou mais outro. Quer dizer, o combustível azul da energia é a glicose. E a glicose, o estoque que a gente tem de glicose como glicogênio, mal ultrapassa 1000 calorias. Certo? Agora, veja, um indivíduo de 70 quilos, ele precisa de no mínimo 1.200, 1.300 calorias para ficar em pé. Você não consegue isso só com o seu estoque. E agora, o seu estoque de glicogênio, ele vai, no máximo, 28 horas, certo? Ou 1h30 após um exercício de alta intensidade. Então, veja, você precisa repor glicogênio com muito mais frequência do que você repõe gordura e proteínas. Então aí vem, eu estou fazendo o jejum intermitente, eu estou fazendo a dieta cetogênica, isso aqui. Não, calma lá, você precisa oferecer o mínimo, certo? Porque se você colocar outra variável, porque às vezes o padrão nutricional já é um estresse, o corpo precisa se adaptar e de repente você coloca uma outra variável como um exercício, e às vezes de característica mais extenuante, né? Enfim, bom bate-papo. Né? E também, veja, em termos de dependência, se você vai analisar o exercício, a dependência da alimentação é muito mais que o exercício hipertrófico, né? O exercício de resistência aeróbia, né, que depende mais de energia, a gente tem essa capacidade adaptativa ao jejum, à subalimentação. Então nós temos, tudo é uma questão seguinte, você ter condições de usar o substrato que você tem, certo? Sim. O principal substrato, quer dizer, o mais energético, que gera a maior quantidade de energia, é a gordura, né? É para isso que nós temos gordura, é para queimar, para fazer. Agora, a gordura, ela precisa ser acessível, certo? Ela precisa ser acessível. Então, ela precisa entrar na mitocôndria, né? Ela precisa ser oxidada, né? Precisa sofrer beta-oxidação. Então, tem o estímulo do exercício, tem o processo. Então, aí você, esse processo de beta-oxidação, aí entra aquela coisa, não, mas os ácidos graxos de cadeia longa dependem da carnitina, a carnitina é um tripeptídeo, entende? E tal, a termetilizina, entende? E aí vai, certo? E aí vai. Então vamos fazer os fat burners. Então, aí entra, aí digamos assim, tangencia a ciência, já começa a ter um oportunismo, entendeu? Então vamos botar carnitina, vamos botar o triglicerídeo de cadeia média, vamos colocar isso, vamos colocar aquilo. Eu diria, tudo é válido, vai funcionar, né? E funciona mais à medida que a carência for maior, certo? Eu acho interessante isso que você falou. Então, sob a ótica de exercício mais aeróbico, de padrão oxidativo, o nosso corpo se adapta se for uma situação de jejum, desde que seja uma intensidade baixa, onde você esteja otimizando a oxidação de gordura. Porque se você aumentar a intensidade, a via metabólica predominante já passa a ser as custas de glicogênio, né? Agora, o exercício de força não tem. Então, na verdade, a galera de orientação geral está querendo treinar em jejum, seria menos nocivo, ou de repente, entre aspas, né, mais estratégico, em jejum fazer o cardio do que em jejum querer fazer ferro, né? Fazer ferro no sentido de cardio, de síntese proteica, não vai funcionar, né? Não, é difícil hoje dizer que não vai funcionar, porque... Tem os fermentos, né? Tem os ergogênicos farmacológicos. E né? tem os trabalhos de bastidor aí que carecem de grupo controle, carecem de coisa, que procuram ver efeitos muito mais do que ação. É isso. Play? É. Bora, não tem fim, hein? Segue.